Olá, amados, que a paz esteja com vocês. Eu quero compartilhar aqui com vocês mais um pouquinho dessa palavra de graça que Deus tem revelado a nós, tem nos mostrado, aberto a nossa mente. Irmãos, eu queria fazer um pequeno resumo aqui. Quero tentar resumir aqui aquilo que quero compartilhar com você nesse momento, através desse vídeo. Amados, se nós pudéssemos resumir as dispensações, tanto da lei quanto da graça, nós poderíamos dizer que viver debaixo da lei é viver tentando merecer algo de Deus. A graça não é o merecimento, não é tentar merecer algo de Deus, mas sim receber favor dele. E favor, é claro, que é totalmente distinto de um pagamento, algo que é dado porque você mereceu. Isso não é graça, isso é lei. Então, essa é a diferença entre uma e outra. E de que maneira nós aplicamos isso? O que eu quero compartilhar com você é o seguinte, amados, quanto mais nós pregamos sobre as pessoas tentarem fazer algo para receber a bênção de Deus, inclusive guardar os mandamentos para ser salvos. Esses dias eu vi um versículo que na verdade não existe, mas as pessoas falam ele indiretamente. Mas essa vez que eu ouvi de uma maneira direta, como se fosse um versículo bíblico que dizia assim: aquele que crer e guardar os mandamentos será salvo. Não existe isso. Não existe essa última condição. Indiretamente nós dizemos isso. Mas esses dias eu ouvi aquilo que eu posso dizer para os irmãos que é o cúmulo. Porque eu ouvi isso como se esse versículo fosse exatamente dessa forma. Mas é o que eu mesmo já preguei muito sobre isso, sobre essa questão do merecimento. E o que eu quero compartilhar com você é o seguinte, que quanto mais nós tentamos nas pregações, nos conselhos, fazer com que as pessoas sejam boazinhas, sejam santas para alcançar algo de Deus, mais difícil fica de ela compreender a graça. Fica bem mais complicado. Como assim? Temos por base os judeus. Se você for para um judeu hoje pregar sobre Salvador, sobre um Salvador, sobre salvação, para ele isso é como diz o apóstolo Paulo, para eles isso é escândalo. Por quê? Porque na mente deles, se você cumprir toda a lei, você é salvo. Então é muito difícil. Por isso da rejeição a Jesus Cristo por parte dos judeus. Porque eles são os guardadores da lei e quem crer e guardar restritamente a lei está salvo, não precisa de um salvador. Pode se salvar pelo merecimento. E nós, então, no tempo da graça, às vezes queremos misturar as duas dispensações. Não é só crer. Não, precisa crer e guardar os mandamentos. Então, na verdade, o que Cristo fez foi insuficiente. Nós tornamos insuficiente com esse tipo de ensino, aquilo que Jesus veio fazer. Agora, a Bíblia deixa bem claro que salvação é por meio da fé. E outra maneira de nós entendermos isso, eu vejo hoje, de alguns meses para cá que temos ministrado sobre essa graça de Deus, nós vemos os resultados, as pessoas que têm se achegado a Cristo sem nos ouvir falar de merecimento e tem sido diretamente ministrado já de cara, logo quando chegam, sobre a graça de Deus, sobre o favor, sobre receber algo de graça sem merecer, elas amadurecem muito rápido. Muito rápido. E tem irmãos, às vezes, que por ter sido ensinado lá atrás sobre o merecimento, quando você vai ensinar a graça de Deus, ainda há uma certa resistência. Os irmãos resistem à graça de Deus. Então é algo que devemos fazer o oposto do que fizemos por muito tempo, que é sermos livres do merecimento, até porque nunca vamos conseguir atingir o padrão que Deus exigia na lei. Então, eu quero compartilhar com você isso. Quanto mais nós pregarmos o merecimento, mais difícil vai ficar de alguém entender a graça de Deus, que é o favor, é
de graça, não é salário, não é pagamento por aquilo que você fez. É receber mesmo de graça, sem merecimento, sem ter feito nada por merecer. Isso é salvação. Isso é o que Cristo veio fazer. Para nós, o Messias também é um Salvador. É o Salvador. E nós cremos nisso. Pregue sobre isso, compartilhe isso. Não misture graça com lei, que é o que? Favor com merecimento. Elas não andam juntas, ok? Que Deus os abençoe. E para ficar aí também, de repente, algo para o próximo vídeo, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: você se lembra o que Cristo disse a respeito da mulher que ungiu seus pés? Ele disse assim: a quem mais é perdoado, mais ama. E às vezes nós achamos que quanto mais nós nos santificamos, mais próximos ou mais íntimos ou mais amamos o Senhor. Quando na verdade é o oposto. É quanto mais somos perdoados. Isso é graça, meus irmãos. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe essa graça de Deus.